Agora nós vamos seguir falando de Trump, isso porque na última sexta ele se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lá na Casa Branca para tratar da guerra contra a Rússia. Zelensky buscava garantir o compromisso americano para o fornecimento de mísseis de longo alcance, mas Trump rejeitou avançar com esse tipo de apoio imediato, manifestando preocupação com a escalada diplomática. Trump pressionou Zelensky a considerar termos favoráveis à Rússia para encerrar o conflito, chegando a afirmar que, sem acordo, a Ucrânia poderia ser destruída. Zelensky manteve firme sua posição, reforçando que a integridade territorial da Ucrânia não pode ser negociada sob ameaça. O encontro ocorre num momento em que Trump tenta se colocar como mediador na guerra, articulando gestos diplomáticos, ao mesmo tempo em que evita decisões militares mais arriscadas. Paralelamente, cresce a expectativa sobre um próximo encontro entre Trump e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Budapeste, na Hungria, já nos próximos dias. O Kremlin confirmou que há preparação para essa reunião bilateral. Para conversar comigo sobre esse assunto, eu chamo agora o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Rodrigo Medina. Rodrigo, bom dia para você, obrigada por nos atender. Eu queria que você já pudesse falando para a gente qual é a situação hoje entre a Rússia e a Ucrânia. Bom dia, Marília, bom dia a todos que nos assistem. Bom, o encontro entre Trump e Zelensky ocorre no contexto de 3 anos de conflito militar de larga envergadura, depois da realização da cúpula de agosto entre Putin e Trump no Alasca, e que não levou um avanço em negociações de paz em termos concretos, não é? Com uma tímida dianteira ucraniana nos campos de batalha, mas que não chega a mudar significativamente a correlação de forças na guerra. Com Zelensky notadamente animado pelo cessar-fogo havido na faixa de Gaza e que diria respeito a uma alta capacidade de arbítrio da Casa Branca e cujo cessar-fogo este acaba de ser rompido por Israel. Então é nesse contexto que deu o encontro de sexta-feira. Vale lembrar que na quinta-feira, portanto, um dia antes, né, houve uma ligação telefônica de cerca de 2h30 entre Trump e Putin, depois de quase 2 meses sem nenhum contato entre ambos, e que resultou no início imediato dos preparativos de um encontro entre os presidentes O telefonema aconteceu menos de 24 horas antes do encontro entre Trump e Zelensky, no dia em que o líder ucraniano desembarcou em Washington para conversas com empresários norte-americanos, não é? Sobre o fornecimento de sistemas de defesa aéreo e também sobre a possibilidade de empresas norte-americanas suprirem as necessidades ucranianas. Também, antes do encontro, o ucraniano, antes mesmo de colher qualquer garantias de Washington, postou em uma rede social que, ao saber que os Estados Unidos forneceriam mísseis Tomahawk à Ucrânia, como se isso estivesse sido acordado, dando isso como certo, Moscou se apressaria em negociar os termos da paz com a Casa Branca. Ele chegou a escrever nas redes sociais que Putin não seria mais corajoso que o Hamas ou qualquer outro grupo terrorista e que a paz só seria alcançada quando, por pressão norte-americana, não houvesse mais alternativas à Rússia. Deixando claro com isso que não estaria ele disposto a ceder em suas posições, é um pressuposto a qualquer relação negocial. Bom, esse é o preâmbulo da reunião, então, de sexta-feira. Rodrigo, eu queria perguntar para você sobre o papel de Trump nessas negociações entre Rússia e Ucrânia. Entre Gaza e Israel, entre o Hamas e Israel, a gente viu ali que Trump papel crucial ali para poder ter esse cessar-fogo. Ele também se torna chave nesse diálogo entre os dois presidentes para poder também encerrar com esse conflito lá na Rússia e na Ucrânia?
Bom, nós vemos, Marília, que há 3 interesses distintos numa virtual mesa de negociação. No plano concreto, ela ainda não foi estabelecida. Portanto, Trump não é propriamente um árbitro do conflito, senão um terceiro ator que joga muito em prol dos seus interesses, não é? Antes mesmo da reunião bilateral entre Zelensky e Trump, o presidente norte-americano deu uma coletiva de imprensa onde afirmou que a Rússia estaria pronta para resolver a situação, logo após um telefonema onde nada de concreto teria sido acordado, senão a realização da cúpula de Budapeste, não é? Muito comum aos discursos de Trump, não é? Dotado de vagueza, uma notável imprecisão, não é? Parecido com situações anteriores, após as quais nenhum avanço concreto foi percebido. Já o Zelensky, em coletiva de imprensa na Casa Branca, também antes do encontro, afirmou que Ucrânia e Estados Unidos entravam numa nova fase de entendimento. Notadamente, essa é uma referência ao fatídico encontro bilateral anterior, quando o presidente ucraniano se deparou com um comportamento bastante hostil do presidente norte-americano e uma constrangedora situação de exposição se deu, não é? O que nos parece, segundo a fala de Zelensky, que teria havido uma mudança de tom, não é? Por parte do presidente Donald Trump. Então, é o que se tem no momento, mas, repito, nada de concreto se verifica, mesmo porque o encontro que se deu logo na sequência na Casa Branca ocorreu às portas fechadas, o oposto do que havia ocorrido no último encontro, onde o Zelensky foi submetido ao constrangimento que eu aqui referi, não é? Sobre a importância desse encontro e também as expectativas, tanto de analistas e de políticos, não é? Ele tem sim, tinha, melhor dizendo, o potencial de definir a posição dos Estados Unidos na guerra e, consequentemente, dos destinos do leste europeu e, sobretudo, na definição de um mais incisivo apoio norte-americano à Ucrânia. No entanto, some-se ao fato de o encontro ter ocorrido a portas fechadas e também, de logo na sequência, nada de concreto ter sido anunciado, segue o status quo atual absolutamente inalterado. Eu vou abusar um pouquinho, Rodrigo, para a gente também falar do outro conflito que está acontecendo, né? A gente teve a entrega dos reféns e também de alguns corpos na semana passada, e nesse final de semana a gente teve, então, que houve ataques aéreos, mesmo com esse cessar-fogo. Trump já disse que isso ainda vai continuar com essa parte de cessar-fogo ainda. O que a gente pode esperar daqui para frente em relação a Israel? O que a gente pode esperar, mesmo após esse ataque que teve nesse final de semana? Bom, os fatos ocorridos nesse último final de semana reforçam aquela indicação quanto a um necessário ceticismo frente ao que parecia ser a implementação de uma primeira fase de um acordo muito mais profundo que levaria à paz, não é? Reafirma-se, então, a constatação de que tratava-se de um cessar-fogo e não propriamente dos termos negociados de uma paz duradoura. E pior, desfechado quando já muitas comunidades palestinas retornavam aos seus lares. Isso nos faz dirigir o cálculo de que, nas escolhas racionais à mesa, principalmente dada a conjuntura do governo de Benjamin Netanyahu, as etapas subsequentes não eram, parece-nos, viáveis, sobretudo porque ele maneja uma situação bastante delicada para manutenção da sua base de apoio, sobretudo no parlamento, onde ele tem uma minoria bastante pequena e também instável. Refiro-me aos setores mais ultra-ortodoxos que lhe prestam apoio e que não tinham acordo com boa parte dos termos apresentados no plano de paz
pela Casa Branca no final de setembro. Sublinho aqui a parte que nos é sabida e que dizia respeito à anistia a membros do Hamas, caso depusessem armas, entre outros termos, por exemplo, indicativos da criação de um Estado palestino. Não contar com essa base de apoio no parlamento não significa apenas instabilidade do poder para Benjamin Netanyahu, em meio a uma situação de fragilidade que inclui graves denúncias de corrupção e a possibilidade, inclusive, do cárcere frente a elas. Por isso, a manutenção dessa base de apoio, não é? E que depende da manutenção do conflito, pelo menos em não anuir com os termos da paz elaborados desde Washington, coloca Benjamin Netanyahu numa situação, enfim, que nós vemos quais escolhas ele tomou, preferindo, então, o desgaste das relações com os Estados Unidos, que parece-nos não será tão grave assim, mas romper com o cessar-fogo e, portanto, indicando que os termos subsequentes de uma paz que teria sido discutida na cúpula do Egito, os termos não serão implementados, pelo menos não como estão. Eu ia tocar justamente nesse assunto, Rodrigo. Esses ataques que nós tivemos aí esse final de semana, eles podem sinalizar, de fato, que não foi o fim da guerra. Porque o Trump, logo depois, na segunda-feira, na semana passada, que ele saiu e conversou ali com os jornalistas, fez ali um discurso de mais de 1 hora, ele falou que era o fim da guerra e não um cessar-fogo. Então, esses ataques aéreos que nós tivemos, eles podem sinalizar, de fato, que a guerra, o conflito, não encerrou? A primeira sinalização que nós temos que considerar quanto ao cuidado que devemos ter frente às declarações de Donald Trump. Trata-se muito mais de propaganda, o que nos parece, do que de possibilidades concretas de consecução das suas propostas. O cálculo, enfim, entre expectativa e realidade nos mostra a necessidade dessa cautela. É como eu disse em oportunidade anterior, aqui mesmo, no jornal Metrópolis. Trata-se de um cessar-fogo e não propriamente de uma negociação de paz com possibilidades concretas de consecução. Não é? Isso fica bastante claro, isso é reafirmado no chão duro e concreto da realidade, sobretudo frente à crise humanitária em Gaza, que parece-nos não tem horizonte para ser resolvida, não como se esperava, sobretudo aqueles mais esperançosos, né, depositários de confiança na capacidade de arbítrio norte-americana. Ela não é, como esperava Vladimir Zelensky, não é? Muito animado com o alcance dessa condição para o conflito israelo-palestino, depositando expectativas que isso também ocorresse na guerra entre Rússia e Ucrânia, por pressão norte-americana em direção ao Kremlin, o que não parece que vai ocorrer. Ainda assim, fica essa verificação bastante importante para os cálculos de situações internacionais. A capacidade de arbítrio dos Estados Unidos não é tão elevada quanto faz parecer ser. Rodrigo, e o que nós podemos entender com essas últimas atitudes de Donald Trump? Ele que veio, né, já com conflito no Oriente Médio, agora vem também com conversas com Rússia e Ucrânia. Ele, na época em que ele estava em campanha eleitoral, ele falava, né, que se ele fosse eleito no dia seguinte, esses conflitos eles seriam encerrados. Como a gente pode enxergar, né, o Trump hoje, com essas negociações, ele tentando aí negociar esses conflitos para que eles sejam encerrados? Bom, some-se a essas reiteradas tentativas de pôr termo a uma série de conflitos armados, não é? A dureza da guerra tarifária deflagrada por ele, mais a intervenção armada no mar do Caribe, a revelia
das leis internacionais, não é? E a forma como tem se posicionado, como se fosse um ator superior em grandeza, capaz de, com uma figura alegórica, com um tapa na mesa, por fim, as guerras, verifica-se que a realidade mesmo o surpreendeu, né? E todos aqueles que acreditavam nessas possibilidades, não é? Então, o que nós temos já de imediato é um desgaste da imagem também dos Estados Unidos nesse sentido, não é? A necessidade de recalcular e para baixo, não é? A sua capacidade de vocalização de interesses políticos, que é elevadíssima, não é? É preciso reafirmar, mas não tem a estatura necessária para a imposição da sua vontade, não é? Levar outrem a fazer algo que livre de coerção não fazia. A realidade tem demonstrado que esse resultado, né, de dobrar a vontade do inimigo ou dobrar a vontade do outro, não se realiza. Né? Esse é o segundo exemplo. Né? Ou seja, a ineficácia da cúpula do Alasca, o rompimento do cessar-fogo por parte de Israel tende a malograr, por exemplo, intuitos como o de Vladimir Zelensky, que requer um cessar-fogo para a guerra da Ucrânia, mas não fala em concessões, enquanto afirma a importância das armas norte-americanas. Não é? O ponto mais importante da reunião de sexta-feira diz respeito ao envio de mísseis Tomahawk norte-americanos para a Ucrânia, não é? E já no telefonema do dia anterior, Putin informou que, além de os mísseis não serem capazes de mudar resultados nos campos de batalha, produziria um notável desgaste nas relações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos. Pois bem, Donald Trump apressou-se a dizer publicamente que precisaria dos mísseis para a defesa do território norte-americano e que seria muito difícil enviá-los ao leste europeu. Então ele mesmo está recalibrando o discurso para um patamar muito abaixo daquilo que nós vimos quando iniciou tratativas achando que a paz seria alcançada. Repito, numa figura alegórica, com uma espécie de tapa na mesa. Rodrigo, para a gente finalizar, eu prometo, eu ficaria aqui com você, que tem muito assunto, né? Trump, ele vem sendo assunto aí nessas últimas semanas. Eu não poderia deixar de falar, você acabou citando aí, né, a guerra tarifária, que foi também colocada por ele. O presidente Lula viaja nesta sexta-feira, ele vai para a Indonésia e também vai para a Malásia, onde existe a possibilidade dele se encontrar pessoalmente com Donald Trump. Na semana passada tivemos aí Mauro Vieira, nosso chanceler, se reunindo com o Marco Rubio. O que a gente pode esperar, né, desse encontro presencial entre o presidente Lula e Donald Trump, considerando aí tudo que já foi dito, né, tanta química que foi encontrada entre eles e também essa conversa de Marco Rubio e Mauro Vieira? Bom, está cada vez mais claro que os Estados Unidos têm mudado a direção com relação ao tratamento dado em termos de política externa ao Brasil, reconhecendo não apenas como um ator cujas vantagens em relações negociais são relevantes, mas também como uma liderança, tanto regional quanto global. Isso, notadamente, significa um reposicionamento da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, segundo os critérios de Washington, né, muito elaborados em termos de política de poder. Bom, de outra forma, aquelas referências, não é, no discurso do Trump, feito na ONU, nas declarações posteriores, e verificando-se o andamento dessas negociações, né, em etapas posteriores, indicam que há sim possibilidades de negociação dos termos das tarifas norte-americanas impostas ao Brasil e também acerca de medidas adotadas contra autoridades brasileiras. Tudo isso está posto à mesa de negociações e registre-se o fato de que em nenhum momento delas Trump referiu
Jair Messias Bolsonaro, ou todas aquelas informações bastante falaciosas e que certamente foram checadas por autoridades norte-americanas, levadas à Casa Branca pelo deputado Eduardo Bolsonaro, não é? Então, isso é bastante relevante para nós compreendermos que houve sim um reposicionamento da política externa norte-americana bastante necessário, né? Diz respeito a uma insígnia. O Brasil é necessário para a política externa norte-americana, para os negócios norte-americanos e para compensar também uma escalada do conflito no Mar do Caribe, não é? Quando novas embarcações são atacadas e quando a hostilidade norte-americana passa a se dirigir no discurso contra também o presidente colombiano. É uma forma de se compensar o desgaste no subsistema sul-americano, não é? Enfrentando-se com duas de suas mais importantes potências, buscando uma aproximação de um dos mais importantes líderes também na região, né? O Brasil. Então, deve-se compreender também nesses termos de um equilíbrio de poder necessário para a compensação de determinados desgastes. Parece-nos que uma outra voz deve estar sendo ouvida desde dentro da Casa Branca, não é? Uma voz muito menos, como posso dizer, histérica e hostil do que aquelas que teriam até então orientado a elaboração de uma política norte-americana primordialmente para a América do Sul. Nós conversamos com Rodrigo Medina, que é chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Rodrigo, muito obrigada por todas essas informações. A gente acabou destrinchando aí um pouco do que vem vivendo, né? E fazendo a gente viver também o presidente norte-americano Donald Trump. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, Marília.